Boa noite, pessoal. Essa aula aqui é para ensinar a fazer slides utilizando inteligência artificial, como eu mostrei na nossa primeira aula presencial de sábado, da auxílio de comunicação oral e escrita. Certo? Para usar esse método, tem que se utilizar o PowerPoint instalado na máquina. Não pode ser nenhuma versão virtual do PowerPoint ou do Google Docs. Então tem que ser o PowerPoint por AWS que tem que estar instalado na máquina. E aqui eu vou utilizar a IA chamada Perplex, estou vendo na tela. Pode usar qualquer outra IA. Eu uso essa aqui porque é que eu gosto, tá? Mas qualquer IA já faz essa função como eu vou mostrar aqui agora. Então, e não usem isso como uma ferramenta ruim para vocês, pessoal. Utilizem isso para poder ganhar tempo e aprender mais e não para se enganar e fingir que fizeram alguma coisa. O processo de estudo ainda vai existir, mesmo com a IA, mas aqui eu acho que vocês vão ganhar um pouco de tempo para poder dedicar aos estudos. É isso que eu estou mostrando para vocês. Então, o primeiro passo é interagir com essa IA. Tá? Aqui no caso, eu estou usando a Perplex, você pode usar qualquer outra. Gratuita ou paga, vai fazer o que eu vou mostrar aqui agora. Não é um recurso muito extenso, não. A primeira parte é definir o tema. Eu vou falar aqui, por exemplo, eu vou pedir, por exemplo, para a IA falar sobre a história dos consoles de videogame, ou seja, a história dos videogames da Sony ao longo da história. Então, eu citei o que eu quero falar aqui, e ela me contou toda a história dos videogames da Sony. Nessa etapa, pessoal, é a etapa que vocês deveriam fazer a leitura do material e validar se o que está escrito aqui faz sentido ou não. Essa IA específica que eu uso, a Perplexity, eu gosto de botar para referência. Então, é aquela fala a história do PlayStation 1 e cita como referência a CNN e a Wikipedia. Aliás, Wikimedia, é. Então, é uma parte da Wikipedia voltando para a parte de mídia. Depois cita PS2, PS3, PS4, tabela comparativa do ano que foi lançado e etc. E também colocou a quantidade de vendas, impacto e etc. Nessa parte aqui, eu recomendo que seja feita um refinamento do que vocês querem saber, certo? Por exemplo, eu quero dar ênfase no quanto que o PlayStation 2 foi impactante ou foi impactado pela pirataria de games, né, de jogos piratas no Brasil. Eu vou dar essa ênfase agora. Então aqui eu dei ênfase numa parte um pouco mais específica, né? Eu tirei um pouco do foco da, da parte geral e pedi para ele dar ênfase no quanto que a pirataria influenciou a venda de mais consoles de PlayStation 2. Ele falou aqui sobre isso e durante o estudo de vocês iriam obviamente ler sobre isso, porque essa aqui seria a parte do aprendizado, de entender isso aqui tudo. Porque no final ele vai gerar uma apresentação para a gente, mas a apresentação só vai fazer sentido caso vocês tenham entendido o que essa conversa deu origem. Se for uma apresentação a nível de faculdade, mestrado, TCC, vocês vão ter que, obviamente, pesquisar muito mais e inserir aqui na IA documentos como referência, livros e etc. Eu vou me dar por satisfeito até aqui e vou pedir para ele criar os slides. E por enquanto vai ser só a sugestão de tema de slide, certo? Depois vai virar a apresentação.
Eu escrevi aqui porque ele é 10 slides abordando essa conversa, desde a parte mais geral até esses detalhes do PlayStation 2 e a pirataria. Pedi para ele citar fontes e referências. Vou apertar um Enter aqui na conversa e aí ela vai gerar esses 10 slides. Nessa etapa que ele gera os 10 slides aqui, primeiro você vai ver se 10 ficou bom, ou você vai querer melhorar mais a divisão, ou vai reduzir a quantidade de slides. Vai tentar observar se o que está aqui está bom em relação ao conteúdo, se está certo, se está errado. Se você quer mudar, se quiser mudar, você pede para ele fazer a mudança até ficar do jeitinho que você quer. Eu vou imaginar que ficou tudo certo aqui, como está aqui. Já temos 10 slides, agora chega a última cartada, certo? Que é a parte que faz de fato a diferença aqui. Eu vou interagir com a IA e daqui a pouco eu vou citar o que eu acabei de escrever. Eu escrevi aqui para a IA produzir os 10 slides usando VBA. VBA é uma linguagem que quer dizer Visual Basic Applications para PowerPoint. Ela vai produzir um código, que esse código eu vou copiar, colar dentro do PowerPoint e vai gerar automaticamente os 10 slides. Esse é o VBA, esse é o código. Vocês não precisam saber programar isso aqui. E só faz sentido utilizar esse formato porque a IA programa para vocês. Eu vou copiar aqui esse código, copiei. Algumas IAs não vai ter o botãozinho de copiar aqui, você vai ter que selecionar e copiar todo o texto. Mas após copiar, é só vir aqui no PowerPoint, apertar a tecla Alt mais F11 para abrir essa outra janela, que seria a parte de programação mesmo. Inserir módulo, você cola o código e aperta F5. Ao apertar F5, aquela janela vai criar um novo PowerPoint e aqui já vai ter a capa da apresentação. Aqui está Sony e o mercado de consoles. A página 2 é a evolução dele. Então aqui diz que o PlayStation 1, o PlayStation 1 lançou em 94 e os jogos eram em CD. O 2 foi em 2000, era um DVD e foi o recorde de vendas. O PlayStation 3 em 2006 os jogos eram em Blu-ray e PSN. E o PlayStation 5, 4 e 5 foram lançados em 4 em 2003 e 5 em 2020. E ele já tem tanto mídia física quanto mídias digitais online. Fala sobre o PlayStation 2, como foi um sucesso, e na sequência deve fazer referência com a pirataria. Bem que, então aqui já fala sobre a pirataria, e durante a apresentação de PowerPoint, vocês obviamente estarão falando sobre esses temas aqui e apresentando um a um, e ficou de acordo com o que eu forcei a IA a pesquisar, beleza? E lá no final, conclusão e referências, onde ele citou a Wikipedia, esse site aqui, o DMN, Exame. Aqui citou uma referência de PowerPoint e VBA, mas é que eu precisaria tirar dessa referência aqui, que estaria errado, esse texto bem aqui, beleza? Aí agora, pessoal, só tá um pouquinho feio. Faltaria o que pra gente? Faltaria dar formato, certo? O próprio PowerPoint, ele já tem alguns designs, certo? Seria aqui nessa aba de design, vocês poderiam utilizar qualquer um que está aqui, ó, qualquer design que tem aqui, e já ficaria tudo já aplicado no design. Esse aqui que eu deixo no cantinho é o que eu uso na escola, da marca d'água da escola que eu trabalho, beleza? Aqui do Senai. Os outros aqui são identidades visuais da própria Microsoft do PowerPoint, então vocês podem utilizar uma de vocês, podem criar novo design, utilizar essas que já estão aqui, ou até utilizar identidade visual de um outro local que vocês vão fazer, por exemplo, a universidade ou o trabalho de vocês. Eu vou utilizar essa aqui, ó, e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, clicando em cima,
ela já começa, já aplica em todas as páginas de slide. Então mudou tudo, certo? Faltaria o que para a gente aqui? Apenas inserir as imagens, caso precisasse, mas observe que no lateral direito do PowerPoint, a versão mais nova, ele já traz sugestões de imagem para poder melhorar a apresentação. Por exemplo, na capa, eu colocaria essa, que já traz foto aqui de alguns controles, webcams, e dá uma visão já de videogame. Na segunda parte, ela traz aqui a evolução dos consoles. E observem que ela sugere bem aqui nesse canto aqui, ó, essa provável organização, onde vocês vão citar em outro design já separado bem bonitinho, com exemplos aqui de ícones. E eu trocaria, por exemplo, esse ícone aqui do bonezinho pelo ícone do próprio controle. Vocês conseguem modificar isso aqui usando a estrutura de lista que o PowerPoint proporciona. Eu vou só seguir editando. Na próxima lista, ele sugere essas outras organizações e eu usaria essa aqui mais uma vez, onde vai trazer o lançamento. Aqui tem um ícone do foguetinho, um cifrão do dinheiro, representando o dinheiro, e ele pegou a palavra biblioteca, ou seja, biblioteca de muitos games e preço acessível, e colocou aqui uma simbologia dos livros. Mas também poderia utilizar esse outro formato, esse outro formato. Isso aqui já é sugestão e é claro que vocês podem criar formatos de vocês mesmos. Eu vou usar, por exemplo, esse aqui. Na próxima página, que fala sobre biblioteca e multimídia, eu também sugere alguns formatos e eu usaria o primeiro que está aqui, que já dá um design bacana. Quando fala sobre pirataria, ele vai trazer algumas sugestões aqui do lado. E eu talvez pegasse esse formato aqui e trocasse a imagem por alguma imagem que lembrasse uma caveira, tal, uma bandeira de pirata, certo? Na próxima página, fala sobre pirataria e popularização. Eu traria provavelmente essa aqui e traria aqui uma foto do console, com sugestão de imagem. Na próxima página, você fala sobre o papel da pirataria. Talvez eu trouxesse qualquer uma das sugestões aqui, ou talvez nem mexesse. Vou colocar essa aqui como imagem, mas nem precisaria ser. Comunidade e a cultura gamer, eu colocaria essa imagem aqui, porque trouxe alguns ícones e eu trocaria esse ícone aqui que tem esse símbolo nuclear por conta da palavra bomba pet por algum ícone que lembrasse futebol, por exemplo, uma bolinha de futebol no lugar desse ícone que está aqui sendo criado. Na página 9, fala sobre mudança na geração seguinte, onde aqui diz que o PS3 dificulta a pirataria, foco na experiência online em atualizações, menor impacto da pirataria e vendas. Provavelmente eu traria essa outra formato aqui, se o meu data show, se o meu projetor tiver uma boa qualidade. Se não tiver uma boa qualidade, eu traria esse fundo branco, que a maioria dos projetores já consegue entregar alguma qualidade. E na última página que é a referência, eu colocaria provavelmente também esse formato aqui, que ficou um formato mais limpo, e essa ficaria a apresentação. E quando for apresentar, bastaria vir a apresentação de slides. Do começo, ficaria a tela expandida e ficaria com essa visão aqui que vocês estão vendo durante a apresentação. Passando página a página, essa seria a visão da produção de vocês, com pouco esforço, e a intenção é que esse esforço que vocês pouparam seja utilizado durante o processo de estudo, e aqui está pronto.